Salve galera, sou Sonão, beleza? Tranquilo, legal. Ó, a gente volta nessa brincadeira para analisar hoje colocação pronominal. Saca que colocação pronominal é um assunto, na verdade, muito recorrente dentro dos concursos. Porque a colocação pronominal ela mexe com uma estrutura básica da língua, que é a ideia de pronome. Se a gente der uma olhadinha nas nossas aulas anteriores, vai ter uma aula específica para a gente falar de pronome, dentro das classes gramaticais, dentro das classes morfológicas. Tudo bem? Então, necessariamente, pessoal, quando a gente analisa uma questão de colocar pronomes, eu vou analisar a estrutura principal. Ó, eu preciso lembrar que colocar pronome é lembrar o que é o pronome. Portanto, se eu falo em pronome, pronome retoma ou antecede um nome. E a partir do momento que retoma ou antecede um nome, eu vou olhar para dentro da estrutura e sacar se ele vai aparecer antes do verbo, no meio do verbo, ou se ele vai aparecer depois do verbo. Sempre vai depender do que você vai querer falar e de como isso vai aparecer. Então agora a gente vai dar uma olhadinha nas regras, né? Vamos tentar entender o que essas regras nos mostram e como essas regras elas vão aparecer. Quando a gente olha para uma estrutura básica da língua, quer entender o que é o verbo, eu vou entender como é o verbo, o que é o verbo e como esse verbo vai aparecer. Então, primeiro eu olho a estrutura do verbo. Se eu colocar o pronome, vamos pensar assim, ó, antes, né? Antes do verbo, eu vou colocar, por exemplo, o nome procure. Então, entenda que o verbo é procurar, nesse caso, né? Procure. Se eu coloquei o pronome antes, ficou não me procure, né? O me vem antes do verbo. Aí eu tenho até um nome para chamar isso, a gente vai desenvolver esse nome nas próximas aulas. Mas eu vou chamar isso de próclise, né? Porque aparece antes do verbo, beleza? Legal. Esse pronome me, né, nesse caso, apareceu antes do verbo. Chamamos então de próclise. Ô, Vini, mas se aparecer no meio do verbo? Como que isso funciona? Se ele aparece no meio do verbo como entregar-me-ão, né? Entregar-me-ia em outros casos que nós vamos mostrar para vocês, a gente vai pensar que ele está no meio. Então nós vamos chamar isso de mesóclise, justamente, um nome estranho, né? E é pouco usado dentro da língua portuguesa, né, pessoal? Alguns casos se usa mesóclise, né? Às vezes até algumas pessoas elas acabam usando isso, mas é para tentar mostrar um conhecimento de língua e não denota muita coisa. Sempre que você usa mesóclise, você praticamente quer confundir a pessoa que está te ouvindo, porque é muito difícil isso acontecer dentro da língua portuguesa, do que de fato fazer uma estrutura que a pessoa entenda e que a pessoa assimile. Legal? E da mesma maneira a gente olha para esse me, para esse pronome depois do verbo. Quando a gente olha para ele depois do verbo, né? A gente dá uma olhada no exemplo, né? Se eu falo traga-me um café, esse me aparece depois. Traga-me um café. Se ele apareceu depois do verbo, eu dou um outro nome. A gente vai pensar que o caso é de ênclise. Ó, se você tá vendo esses nomes e tá pensando, pô, por que tanto nome estranho? Eu tenho no meio do verbo mesóclise. A colocação pronominal, ela marca onde o pronome vai estar quando a gente se relaciona com o verbo. Portanto, eu quero retomar uma estrutura, eu quero anteceder uma estrutura, e eu quero brincar de colocar ele antes, depois ou no meio do verbo. Então, se eu colocar ele antes do verbo, eu chamo de próclise. Próclise é o lugar que o pronome vai estar. Se eu colocar ele no meio, eu vou chamar de mesóclise. Se eu vou colocar no final, eu vou chamar ele de ênclise. Tudo isso depende da colocação do pronome. E, obviamente, pessoal, isso aí denota uma ordem, né? Por exemplo, se eu coloco esse sinal de maior, né? Ó, só para você entender. A ênclise, ela é mais fraca. Vili, o que você quer dizer? É mais difícil a gente usar a ênclise, a gente usar o pronome depois do verbo. O português brasileiro praticamente sempre vai usar próclise. O que eu quero dizer com isso? Calma. Na fala, você sempre usa a próclise. Então a ênclise é uma regra mais fraca, dificilmente a gente usa. A mesóclise, ela até mais recorrente, né? Por que mais recorrente? Porque não porque ela aparece mais, mas porque ela é mais fácil de ser usada diante da norma culta. Bacana? Ela é mais fácil de ser usada. Quando a gente olha para a próclise, aí existe um critério de maior força. O que significa? Que no português brasileiro, né, nós usamos muito mais a próclise. Tudo bem? Eu sempre falo te amo, não falo amo-te. A próclise ela acaba sendo mais recorrente. Tudo bem? Calma. É só um exercício essa primeira aula para nós nos situarmos onde que os pronomes vão estar. Mas a diferenciação disso a gente vê nas próximas aulas. Tudo bem?
Essa foi então a nossa primeira aula de colocação pronominal. Obrigado.